Nesse vídeo aqui vamos falar sobre um novo módulo, que é o módulo para fazer o registro de visitas. Esse módulo ele pode ser utilizado por um colaborador externo, então, ele faz a visita no cliente ali, e ele cadastra ali a visita, relatando serviços executados, citando materiais e anexando imagens. Vamos à tela. Antes da gente entrar nesse módulo de visita, eu vou ter que falar sobre aqui a questão de permissões. Como a gente trabalhou mais aqui na área do acesso externo, que é acessar as funções externas, que é o acesso pelo smartphone ali, que é o mesmo local onde bate o ponto, como está incrementando mais funções, tivemos que fazer readequações para facilitar a utilização. E isso envolveu a parte de departamentos. Até hoje, para informar ali quando uma pessoa tinha o acesso ali externo e o que ela poderia fazer, tinha uma opção aqui para informar se era administrador, técnico ou vendedor. Como nós já temos um departamento, um módulo chamado departamentos, a gente transferiu toda essa carga para o mesmo local, até mesmo porque teve que criar outros recursos. Então agora quando a gente lista um departamento, foi criado novos recursos. Eu vou pegar aqui o departamento, ok, equipe técnica, e vou clicar em gerenciar esse departamento. Note que aqui dentro do departamento agora envolveu outras funções aqui, que chamamos de acesso externo. Então nós temos aqui agora acesso externo, registro de ponto, acesso externo, criar demandas, acesso externo, inspeção de mangueira, acesso externo, atender a agenda de OS, acesso externo, registro de visitas e no acesso externo registrar a utilização de veículos, tá? Que é fazer a parte de controle de frotas, que é o ato do colaborador registrar o veículo que ele vai estar usando ali. Ele vai fazer o registro, depois ele vai ficar lançando o KM, e quando ele devolver, ele vai conseguir fazer ali a entrega do veículo por ali, além de tudo isso poder ser feito pelo administrador também aqui no acesso ERP. O importante é entender que agora com essas alternativas aqui dentro do acesso, ficou toda a administração em um único local no que o acesso às funções externas tem direito. Por exemplo, o acesso técnico ou o acesso comercial, agora ele é gerenciado tudo por aqui. Então, agora dentro do editário do cadastrar colaborador, não vai ter mais um select para informar se é administrador, se é um técnico ou se é do departamento comercial. Tudo isso agora está dentro aqui da gestão de departamentos, certo? Então, se vai criar um departamento para técnicos, esses são os recursos que tem disponível para liberar, tá, ou bloquear lá dentro do acesso externo, que é onde o técnico acessa, que é aquela parte que a gente chama de acesso externo, que é a parte que acessa pelo smartphone, aonde todos os colaboradores já podem bater ponto, certo? Inclusive aqui no acesso externo também tem a parte de folha de ponto, que é o primeiro que eu falei. Ou seja, para todo o departamento cadastrado, entendendo que todo mundo na empresa tem que bater o ponto, então todos os departamentos têm que estar liberado esse acesso externo, registro de ponto. E assim está. Nesse momento, todos os departamentos já estão liberados o registro de ponto. Então não tem necessidade de percorrer todos os departamentos para ativar isso. Porém, as demais funcionalidades de acesso externo a empresa precisa manipular de acordo com a demanda. Por exemplo, imagine que para técnico, criar demanda, inspeção de mangueira, atender OS, registrar visita e registrar utilização de veículos seja necessário. E é por isso que nesse exemplo aqui, que é um exemplo na verdade real, todos esses departamentos que eu acabei de ler estão habilitados. Agora, quais desses departamentos, quais desses módulos por exemplo, o departamento comercial precisa ter? Então, eu vou vir aqui, vou entrar no departamento comercial, só para entendermos isso daqui. Veja que no comercial, o acesso externo e registro de ponto, como eu disse, também está liberado. Por quê? Todo departamento na empresa está liberado acesso de ponto, mas isso pode ser bloqueado. Mas todas as outras funcionalidades, que é demanda, mangueira, atender OS, visita e veículo, não está liberado. Se um colaborador que herdou o departamento comercial, quando ele acessa ali
o acesso externo pelo smartphone, que é onde hoje ele pode acessar para bater ponto, a única ação que está disponível para ele é bater o ponto, certo? E para todos os outros departamentos da empresa, inclusive departamentos que eles acessam o sistema por completo aqui, que é o sistema de gestão da empresa, que é o RP, que mesmo eles tendo acesso aqui, eles têm que acessar pelo smartphone, que é o acesso externo, para eles conseguirem bater o ponto. Mas quando todos eles entram lá, a única funcionalidade que eles têm, de fato, é o registro de ponto. Por quê? Porque em todos os departamentos só está habilitada essas funções para a equipe técnica, mas a empresa agora pode manipular da forma que achar viável, porque agora tudo isso está separado e com possível manipulação por departamento, tá? Então já entendemos que agora todo o acesso externo, que na verdade são apenas esses acessos, que é os únicos acessos que podem acessar pelo externo são esses itens. Todos esses itens agora a empresa pode definir, liberar ou bloquear para departamentos distintos, tá ok? E por enquanto apenas a parte técnica está acessando ele. Dito isso, eu vou mostrar aqui, por exemplo, um acesso externo, tá? Então, para exemplificar, tá? Eu vou pegar aqui um acesso técnica, ou seja, eu vou clicar em direcionar um acesso de técnico. Veja que todos os recursos do acesso externo está liberado para o técnico e o meu acesso de teste, tá? O meu acesso de teste, que é aqui, ó, César de teste, quando eu venho aqui editar ele, veja, eu estou no departamento técnica, ó, veja, técnica, ou seja, eu sou da equipe técnica aqui nesse teste, tá? Então, se eu acessar aqui o sistema, aqui, tá? Olha só, que quando eu venho aqui no smartphone, veja, nem temos a alternativa de acessar o sistema de ERP. O que é o ERP? É esse sistema de gestão aqui, que é a administração da empresa. Quando eu estou acessando pelo smartphone, ele me deixa apenas acessar o acesso de funções externas, que são essas funções externas que eu mostrei, que agora pode ser manipuladas separadamente por departamento, tá? Então eu vou acessar aqui como esse técnico de teste, já que eu disse que todos os módulos de acesso externo está liberado para ele, e vamos ver aqui. Veja só, quando eu acesso aqui e venho no menu, veja, todos os módulos do acesso externo está liberado para todo colaborador que faz parte da equipe técnica, ou seja, ele pode bater o ponto, ele pode registrar aqui visita técnica, que é esse módulo é um módulo que foi finalizado agora, inclusive esse vídeo aqui era para falar sobre esse módulo, mas se fez necessário dar toda essa explicação por conta desse upgrade que deu toda a parte de gestão de módulos por departamento, tá? Eu vou explicar daqui a pouco. As demandas que pode ser criado, tá? O que é demanda? É uma necessidade do cliente, pode ser criado por aqui, como já foi explicado, está na playlist explicando sobre demandas, tá? Inspeção de mangueiras, tá? Atender a agenda de OS, ou seja, essa agenda é criada pelo administrador aqui dentro do RP, mas pode ser atendido por aqui. E registrar o uso aqui, que é o ato do colaborador entrar aqui. Veja, para ele entrar aqui, como aqui é uma visualização compactada, o técnico ele clica aqui, por exemplo, ele clica aqui na primeira coluna, ó. Quando ele clica na primeira coluna, ele libera aqui os menus, tá bom? Ele libera aqui o botão para registrar o uso. Então, todo veículo que está aqui disponível, ele pode registrar o uso, tá? Mas vamos lá. O que a gente precisa entender aqui? Que agora o departamento manipula isso separadamente e pode ativar e desativar por departamento, tá? E se os departamentos que não têm necessidade de nenhuma funcionalidade de técnico ou de vendedor, por exemplo, continua nele liberado apenas o registro de ponto, que todo mundo tem que bater o ponto, tá? Explicado sobre o departamento, vamos agora ao objetivo mesmo do vídeo, que é explicar sobre o novo módulo. Então, aqui no novo módulo do técnico, temos aqui um novo recurso, que é o registro de visitas. Então, o que o técnico, no caso, o técnico está liberado aqui, pode fazer com isso? Ele pode buscar um cliente para criar uma nova visita, ou ele pode listar as visitas que ele gerou.
Por que eu digo que ele gerou? Porque aqui está moderado por usuário. Então, se eu, técnico, fiz uma visita e registrei, ela aparece apenas no meu acesso. Tá? Por que esse tipo de controle? Porque eu não posso correr o risco de eu estar gerando uma visita, colocando informações corretas, relatórios fotográficos, tá relatando o que foi ocorrido e depois um segundo técnico vir lá e editar as minhas informações e talvez fazer por engano ou talvez até mesmo mal intencionado, né? Então eu não posso liberar que as minhas visitas sejam de acesso de outro técnico, ou seja, todos os técnicos visualizam apenas as suas visitas, mas o administrador lá dentro do sistema RP, ele consegue visualizar de todo mundo, tá? E como que o técnico ele registra uma visita? Bom, primeiramente, se eu vim aqui em todas, eu não vou ter nenhuma registrada. Então eu vou vir aqui, módulo de visitas, vou clicar aqui, ó, em gerar uma visita, na verdade, buscar por um cliente. Nesse momento, libera os clientes para o técnico ter que informar qual cliente ele quer gerar, porque o sistema não tem como saber para qual cliente ele tem que gerar. Ele pode usar uma busca avançada por aproximação ou CNPJ. Eu vou usar o cliente aqui, o cliente Rose de teste. Pronto. Encontrando o cliente agora, ele me dá duas alternativas no cliente. Ele me deixa aqui no cliente, ou eu posso gerar uma demanda. O que é uma demanda? É uma necessidade. Esse módulo foi criado há muitos meses atrás. A instrução dele está na playlist. Isso aqui é uma demanda, tá? Ele é diferente da visita. Isso aqui é uma necessidade que está tendo lá de implantação de alguma coisa. Mas esse novo módulo, ele trata o quê? Aqui, ó. Ele pode, quando ele encontra um cliente, gerar uma visita ou ele pode listar uma visita, certo? Então, nesse caso aqui, eu quero gerar uma visita, eu vou clicar aqui em gerar uma visita. Pronto, peguei um cliente, gerei uma visita. Aqui eu vou colocar um título, então, para o técnico criar uma visita, a primeira coisa que ele coloca é um título, tá? Eu vou colocar aqui nesse título aqui, eu vou colocar aqui, ó, manutenção de central, pronto, apenas para exemplo, cair Lumac, acho que é assim escreve Lumac, pronto, e vou clicar avançar. Pronto, simples assim. O técnico já gerou uma visita dentro do sistema. E qual o recurso que ele tem nessa visita? Bom, o recurso que ele tem, ele pode sempre editar o que ele colocou aqui. Aqui ele tem um campo para ele colocar a descrição de serviço realizado, tá? Então, tudo que ele realizou nesse cliente aqui, ele pode descrever, ele pode descrever aqui tudo que ele realizou nesse cliente, ok? Vou pegar um texto aqui de exemplo e vou colar aqui, um texto muito grande esse texto, né? Vou diminuir um pouco. Vou colar um texto de exemplo aqui. Ele pode descrever uma visita aqui, certo? Aqui abaixo ele tem outro quadro separado. Se ele quiser separar do relato do serviço utilizado, se ele quiser falar um pouco sobre quais produtos ou quais materiais ele usou lá, ele pode descrever aqui também alguns materiais, por exemplo, digamos que eu usei uma central, eu usei uma botoeira e uma sirene, por exemplo. Uma sirene audiovisual. Vou colocar apenas sirene. Ou seja, eu estou descrevendo qual foi o serviço que eu realizei lá, certo? Qual foi o serviço que eu realizei lá e qual foi os produtos que eu utilizei lá. Então, eu posso editar o meu título que eu coloquei, o serviço que eu realizei, os produtos que eu utilizei, não é obrigatório, mas eu vou salvar isso daqui. Pronto. Eu vou falar que isso aqui é o que eu quero deixar registrado. Aqui, nesse momento, eu estou simulando que eu sou um técnico, eu estou no cliente. Ok? E aqui em cima, nós temos um campo aqui, imagens. Então, se eu clicar nessa imagem aqui, tá? Ele me deixa aqui colocar imagem dessa visita. Então, digamos que eu tenho imagens que eu quero colocar. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu posso colocar um título. Eu vou colocar, por exemplo, central, e eu vou escolher uma imagem aqui. Pronto, eu escolhi uma imagem, eu vou clicar em cadastrar. Pronto, eu coloquei uma imagem. Eu posso ampliar ela aqui, ou eu posso excluir se eu quiser, tá? Eu vou colocar aqui outra imagem. Vou colocar uma botoeira. Então, eu posso, não sou obrigado, mas eu posso vir aqui e colocar algumas imagens. Pronto, coloquei duas imagens. Então, veja só. Depois que eu coloquei as imagens, eu posso clicar em voltar aqui na visita novamente. E aqui eu tenho uma visita pronta e ela contém duas imagens. Então, se eu sair aqui, por exemplo, voltar a um outro horário, ou voltar aqui no início e depois vir aqui,
Se eu acessar novamente aqui o módulo visitas, e eu vim aqui em todas as visitas, eu vou ver as visitas que eu, técnico César, criei. Ó, minhas visitas. Qual visita que eu criei? Aqui para o cliente Rosinet, o título que eu coloquei foi manutenção de Lumac. Aqui eu posso acessar ela novamente, certo? Para mim voltar a editar ela novamente. Eu posso excluir, se for o caso, mas quando eu excluo permanentemente, irreversivelmente, ela e as imagens. Ou eu posso gerar um PDF, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, que colher uma assinatura nesse PDF para o cliente, eu posso já clicar aqui, gerar um PDF. Nesse momento aqui, ele vai me gerar um PDF completo desta visita aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse PDF. Aqui, ó, ele vai gerar um PDF completo com todos os dados que eu coloquei, tá? Isso eu estou, digamos que no meu smartphone. Então eu vou gerar esse PDF, eu vou fazer o download para o meu aparelho, tá? Eu vou criar algum método de eu imprimir isso, de repente localmente, para colher uma assinatura. Posteriormente enviar isso para a empresa para ela anexar na pasta do cliente. Então, o fato é que o sistema gera um PDF. Agora a empresa vai manipular esse PDF da forma que ela achar melhor. Tá? Se for o caso que tem que colher assinatura, o técnico ele tem que ir lá mesmo imprimir. Se ele já não tem uma impressora portátil ali no veículo que ele está, ele imprime ali no cliente, o cliente já assina, ele já envia para a empresa isso depois. Tá certo? Ok. E essa visita foi registrada. Agora vamos entender aqui como que ficou isso aqui para o RP, no sistema de administração. Tá? Voltando aqui no sistema de administração, se eu vim aqui nos clientes em busca avançada, procurar pelo cliente Rose e acessar aqui a pasta dela, eu tenho agora aqui mais um módulo, que é esse módulo aqui, visitas. Quando eu clico em visitas, veja, temos uma visita aqui, que é a visita com o ID número 9, que é o ID número 9. Então, quando eu clicar aqui em cima dessa faixa, eu vou expandir essa visita e aqui ele vai me trazer uns dados, ó, qual foi o título que o técnico colocou, a quantidade de fotos que ele colocou, quem que é o técnico que gerou, tá? O tipo de acesso dele é como técnico e a data que ele gerou. Esse título que ele colocou, eu tenho total autonomia para me editar como administrador. Se eu vim aqui na subaba número 2, eu tenho aqui o serviço relatado, ou seja, o que ele relatou de serviço. Na aba número 3, eu tenho aqui ó, os produtos que ele colocou, Central Botoeira e Sirene que ele colocou. Na aba número 4, eu tenho as duas imagens que ele colocou. Eu consigo ampliar essas imagens e eu também consigo deletar essas imagens, tá? Porque o administrador consegue fazer essas manipulações. E olha que interessante. Todo esse cadastro que o técnico começou e finalizou, ou que ele apenas iniciou lá, aqui no ERP o administrador tem total autonomia para excluir e fazer todo tipo de edição. Tá? Então, como administrador, eu posso vir aqui falar que é Ilumac, por exemplo, X10. Eu posso vir na segunda aba. Veja que eu tenho um botão salvar a minha alteração aqui embaixo. Mas eu não preciso salvar cada aba e depois salvar. Eu posso mudar o que eu quero e salvar uma única vez. Eu posso mudar o título. Eu posso vir aqui no serviço executado e colocar, por exemplo, X10 aqui só para exemplificar. Eu posso vir aqui nos produtos e falar que era audiovisual, que ele esqueceu de colocar, por exemplo. Né? Eu posso vir fotos aqui. Bom, nesses 3 dados que eu coloquei, eu já posso salvar. Então eu vou vir aqui, vou salvar e vou deixar ele se atualizar novamente. Bom, ele se atualizou aqui, tá? Então voltando aqui em visita, ele se atualizou. E olha só que interessante, já foi alterado o título, já foi alterado o serviço, já foi alterado a Sirene, aqui no caso o produto que ele relatou. Na aba de fotos, eu tenho uma ferramenta que eu posso anexar mais imagens. Digamos que depois disso ele me mandou outras imagens. Eu vou colocar, por exemplo, uma outra imagem, por exemplo, vou colocar central aqui, vou selecionar uma central aqui. Quando eu seleciono, ele faz o upload sozinho, não preciso clicar em salvar. Vindo agora aqui em visita na aba foto, veja só, eu coloquei mais uma central e está aqui. E o administrador, além de atender tudo isso, ele consegue vir na aba dados aqui, gerar também esse PDF, que no caso é o mesmo PDF que o técnico consegue gerar. Tá? Aqui ficou até mais interessante agora para a gente ver aqui, ficou muito pequeno naquela hora. Veja só, os dados da empresa, os dados do cliente, o título que ele colocou na visita dele, a descrição de todo o serviço que ele fez, todos os produtos que ele gastou e aqui todas as imagens que foi anexo, certo? Então, se o técnico imprimiu isso lá e já assinou, a empresa já deve ter isso assinado para anexar aqui dentro do repositório da pasta do cliente, utilizando aqui
a aba arquivos aqui para fazer o anexo disso, tá? Então veja só que o administrador consegue manipular. Então os técnicos abrem as visitas, eles também conseguem editar e excluir lá, mas aqui o administrador tem autonomia para fazer tudo aqui também, inclusive deletar, tá? Se o administrador vir aqui clicar em excluir e marcar que concorda com tudo e depois excluir, é uma exclusão por completa, exclui todos os dados, todas as imagens, isso é irreversível, tá? É por isso que tem esse botão aqui que tem que marcar para não excluir acidentalmente. Então não consegue clicar aqui e excluir, tem que marcar que entende isso aqui para depois excluir, certo? E aqui quando a gente vem nessa aba aqui, visitas, veja que a gente tem aqui a aba duas subabas aqui dentro, que é a aba visitas geradas e a aba registrar uma nova visita, porque pode acontecer do técnico ele mandar toda essa informação por algum meio de comunicação para a empresa, mas a empresa tem que registrar essa visita aqui. Então, digamos que é esse o caso agora. Então, o administrador aqui do RP, quando ele entra na pasta do cliente, vem na aba visita, em vez dele vir na aba visitas geradas, ele pode vir nessa aba aqui, ó, registrar a nova visita. Então vamos criar aqui, tá? Então aqui o administrador ele consegue também criar a visita. Eu vou colocar aqui, ó, visita para concerto de Botoeira. Pronto. Visita para concerto de Botoeira. Vou colocar aqui para a gente diferenciar da outra. Ou seja, aqui simulando que o técnico me mandou todos os dados, tá? E aqui eu logado aqui no RP, no sistema de administração, tá? Eu vou fazer aqui esse cadastro. Então eu vou clicar aqui gerar essa visita, ele já gera a visita, já apareceu aqui para mim, ó, sempre a última que gere aparece no topo da lista, ou seja, a mais recente sempre fica no topo. Então, veja, a ID número 9, que é gerada pelos técnicos César, tá aqui, ó, tá? E aqui eu gerei aqui agora, pelo sistema, tá aqui, tá? Então eu gerei ela, ó, gerar botoeira tá aqui, tá? Eu posso vir agora aqui e eu posso vir aqui colocar um texto aqui. Deixa eu pegar um texto de exemplo aqui para colocar. Ponto. Coloquei um texto aqui. Muito grande esse texto, deixa eu diminuir um pouco. Só um texto de exemplo. Aqui nos serviços, eu posso vir aqui no produto colocar um texto também, tá? Então esta aba aqui de dados, que é o título, o serviço relatado e o produto, eu posso preencher os três e clicar em salvar a alteração aqui, certo? E agora, se para mim anexar foto, eu venho aqui, coloco o título da foto, colocar, por exemplo, 01, eu vou anexar uma imagem aqui, ou seja, já anexou, vamos ver se ela está aqui, ó, já está aqui, eu posso colocar a imagem 02 aqui, é muito rápido para anexar, né? Pronto, já enviou também, eu vou expandir aqui, vou colocar, por exemplo, 03 aqui, pronto, já colocou. Ok, eu vou colocar mais uma para diferenciar, porque a outra também está com 3, colocar 4 aqui. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Pronto. Já diferenciou. Então agora, veja que na aba visita eu tenho duas visitas. E essa daqui, se eu entrar na página foto, olha aqui. Tem aqui, ó, várias visitas que eu coloquei, várias imagens que eu coloquei aqui, ó. Aqui tem um like box, que ainda você consegue navegar entre elas e passar, tá? Então, para toda foto colocado aqui, o administrador ele pode excluir também. Eu vou excluir essa aqui, ó. Pronto. Vou excluir ela aqui também, certo? Então é desta forma, ou seja, o que a gente apresentou aqui, que isso aqui pode ser criado pelo técnico aqui na opção aqui, ó, registro de visitas, ou pode ser criado pelo sistema de administração, vindo aqui na aba visita, na subaba registrar nova visita, ok? Então, esse módulo aqui de visitas também está pronto, tá? Então, o que tem que entender é que quando está no módulo aqui, você consegue ver as visitas ou criar uma visita por aqui mesmo. E para toda visita criada, independente se for pelo técnico ou pelo administrador aqui, você consegue editar, tá? É algo importante ressaltar é que essa é a aba dados, que é o título, serviços relatados e produtos, você cria essas três, você salva nesse botão. Já a foto, ela tem um sistema independente. Você coloca o título, seleciona a foto, ele faz o upload automaticamente. Não precisa clicar em enviar, tá ok? Então, mais um módulo aqui está finalizado. Ok? Eu vou excluir essas que eu fiz de exemplo aqui agora, só para deixar o banco de dados limpo. E vou manter essa aqui, para a gente poder conferir. Tá certo? Ok, até mais.